Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. 10h07, o ministro da Justiça, você acabou de ouvir aí na matéria, anunciando a edição também de uma portaria que visa a responsabilização das plataformas digitais na veiculação de conteúdos com apologia à violência nas escolas. O documento dá diretrizes específicas para as empresas, como a retirada imediata de conteúdos após a solicitação das autoridades competentes, uma avaliação de riscos, a adoção de medidas visando evitar a disseminação de novas ameaças às escolas e uma política de moderação ativa de conteúdo nas redes. Além disso, as redes sociais deverão informar ao Ministério da Justiça quais são as regras do algoritmo de recomendação que são utilizados em seus domínios. Tem o Partido Novo, que é de oposição, protocolou um projeto de decreto legislativo na Câmara pedindo para sustar a portaria. Para o Novo, a norma do Executivo afronta a Constituição e as leis brasileiras, pois usurpa a competência dos demais poderes. Além disso, na concepção do partido, com o argumento de combater episódios de violência, como os recentes ataques em escolas, o governo ameaça suspender e até banir as plataformas que não cumprirem com as medidas, o que configura tipo de censura, na verdade. Monitoramento das redes, liberdade e censura é o que a gente vai debater nesta quarta-feira, com a participação de Alex Santos, consultor de mídias digitais, Renata Miele, jornalista, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil e doutoranda em Ciências de Comunicação na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, USP. Bom dia, senhor Alex e jornalista Renata Miele. Sejam bem-vindos. Bom dia. Muito obrigado pela participação de vocês e você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube, pelo Twitter ou pelo rádio no 101.7. Você vai participar do debate mandando perguntas, questões pelo 981-54-3814 ou pelo chat do YouTube. Eu vou começar perguntando a vocês: monitoramento de redes sociais. Isso não pode significar uma espécie de controle? Na sua opinião, jornalista Renata, quais são os prós e os contras? Bom dia a todos que acompanham aqui a Rádio Jangadeiro Band News. Monitoramento já é feito, né, de forma sistemática pelas próprias empresas, né? Elas monitoram cotidianamente 100% dos conteúdos que circulam no seu ambiente digital, né? Cada plataforma tem aí pleno conhecimento, porque elas possuem termos e políticas próprias de uso que determinam que determinados conteúdos, por exemplo, não devem circular no seu próprio ambiente. Então, nudez, pedofilia, racismo, uma série de outras questões que já são proibidas pelas políticas de uso dessas plataformas. Então, já há, para uma série de aspectos, uma moderação, né, e um monitoramento ativo de conteúdo. A sociedade, de uma maneira difusa, de alguma forma também faz esse monitoramento. Tanto o judiciário, quanto o setor acadêmico, quanto os próprios usuários, quando se deparam com um conteúdo que consideram ilegal ou irregular, eles promovem uma notificação, eles ingressam no judiciário para solicitar a remoção do conteúdo. Então, eu não creio que a ideia geral de monitoramento implica censura. A questão que está em debate, acho, hoje no Brasil é qual a melhor maneira de se estabelecer uma regulação para que conteúdos nocivos, ilegais e que trazem danos a direitos difusos e coletivos, né, precisa ser implementado para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. Aí sim, quando a gente discute a melhor, né, política, o melhor mecanismo regulatório,
Você pode ter um mecanismo regulatório que pode, de alguma maneira, ser interpretado como uma censura, ou você pode ter um mecanismo regulatório que também gera uma autorregulação completa e que permite que conteúdos que não são protegidos pela liberdade de expressão sigam circulando. Então, acho que é um problema de dosimetria aí, de um debate público, da gente compreender a arquitetura dessas empresas para ter a melhor regulação. Vamos ouvir então o Alex. Bom dia para você mais uma vez, Alex. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Yuri, Renata, ouvintes da Band News. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha imagem, eu estou vendo vocês aqui na câmera, não sei. Nós estamos sem a imagem. Nós estamos sem a imagem, mas o som está excelente. Pois é, eu consigo ver vocês, mas não sei o que acontece. Estou vendo eu aqui estou vendo, Alex. Tá? Pronto. A Renata está me vendo aqui. Depois a gente vai tentar. Nesse momento eu só estou vendo a você. Pois não. Qual é a sua análise a respeito desse discurso das redes sociais? Eu concordo que a Renata falou, que o governo, né, através do Marco Civil da Internet, ele já tem regras, né, que eles monitoram, existe esse monitoramento no que acontece na internet, porém ele precisa ser mais aprofundado a nível de governo, a nível de Estado, onde as empresas, as grandes empresas de tecnologia, elas precisam ser mais ágeis nesse combate. Teve esses últimos casos que aconteceram nas escolas, que o Twitter demorou muito para tirar essas notícias, essas fake news, que demorou demais para sair da internet. Isso acabou proliferando outras situações desagradáveis. E isso acontece de uma forma, está acontecendo de uma forma muito grande, muito alta, muito ampla. Então, o governo, nessa questão de monitorar, de estar mais perto das grandes empresas de tecnologia, não é para censurar, mas sim para ter um controle maior sobre o que está sendo colocado nas redes sociais, porque as redes sociais não é terra sem lei, né? Então as pessoas acham que de colocar a sua opinião pode ser de qualquer jeito, mas não é assim, a gente sabe, né? A Renata falou que é necessário uma discussão para se buscar a melhor maneira para se ter realmente um ambiente saudável nas redes sociais. Você, Alex, significou a importância de um debate mais amplo. E vamos só clarear um pouco aí essa área. Renata, qual é a melhor maneira de se chegar a isso? Ouvindo também o cidadão, ouvindo todo o público que realmente participa da discussão? Sim, eu creio que sim, eu acho que é preciso um debate amplo, eu acho que a gente precisa precisar um pouco melhor os termos, né? Quando a gente fala, a ideia de monitoramento, ela remete a uma noção de vigilantismo, né? Isso não está previsto em nenhum lugar hoje, de forma explícita, no Marco Civil da Internet, e o governo não promove nenhum tipo de monitoramento nessa perspectiva do vigilantismo, mas as plataformas conhecem todos os conteúdos que circulam. Então, o que nós precisamos discutir é a moderação que implica a exclusão de conteúdos nessas plataformas, né? Então, qual a responsabilidade dessas empresas sobre os conteúdos dos seus usuários que circulam, né, nas plataformas? Hoje, depois de muitos anos de debate, e em 2024 o Marco Civil da Internet completa 10 anos, determinou-se um determinado regime de responsabilidade para essas plataformas. Hoje nós estamos discutindo uma mudança desse regime de responsabilidade em razão de que essas empresas são, digamos assim, permissivas a conteúdos danosos, porque a gente sabe, já há muitos estudos, eu estudo isso bastante também como pesquisadora, que demonstram que conteúdos de ódio, conteúdos que incitam o medo, conteúdos violentos, eles engajam mais o algoritmo no interior dessas redes sociais, que é a questão do papel do sentimento e da emoção
relacionada com a arquitetura dessas empresas, né? Então, elas são permissivas porque elas ganham dinheiro com esse tipo de conteúdo. Então, hoje, o que está em discussão no Brasil é como modificar esse regime para que as plataformas tenham mais celeridade para remover esse tipo de conteúdo que ela não remove porque ganha dinheiro com isso. Então, está em discussão aí, tem um projeto, inclusive o deputado Orlando Silva, relator, né, de um projeto de lei, apresentou uma minuta já com alterações a partir de provocações do governo, que trouxe sugestões diante desse cenário pós-8 de janeiro e envolvendo toda essa questão das escolas, que propõe mudanças nesse regime de responsabilidade e que eu acho que a gente precisa avaliar enquanto sociedade. Uma dessas mudanças que me parece mais consensual é de que qualquer conteúdo que receber pagamento para ser impulsionado, para ganhar mais visibilidade, ou seja, aquele impulsionamento, aquele patrocínio que a gente coloca para que a plataforma leve o nosso conteúdo mais para frente, que esse conteúdo, a plataforma seja responsável por aquele conteúdo, e me parece justo. Se a gente está pagando, e se a gente, ao invés de ter 100 visualizações, passaremos a ter 1000 visualizações, porque a gente pagou para a plataforma, então a plataforma pode sim ser responsável por ele, é uma das propostas que está em discussão, o Alexandre de Moraes falou sobre isso, está na minuta apresentada pelo deputado, isso me parece consensual, ou pelo menos mais pacífico. Outras formas já são mais polêmicas e eu acho que a sociedade precisa discutir para encontrar um denominador comum que preserve a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não permita que discurso de ódio continue sendo tração, né, para extremismos e violência na sociedade brasileira. Muito bem. Renato, deixa eu só complementar o que a Renata falou, dessa questão de impulsionamento. Eu, como trabalho com vários, tanto no setor público como no setor político, então, para fazer impulsionamentos políticos, existe toda uma diretriz do Facebook que precisa ser seguida, e isso fica registrado durante 7 anos, todos esses conteúdos que são patrocinados e impulsionados, né? É uma plataforma aberta que as próprias redes sociais fizeram um acordo com o TSE para que isso ficasse aberto. Então, isso é necessário também ser expandido para todas as pessoas que querem, que precisam, que vão fazer esse tipo de conteúdo, ser expandido para que isso seja buscado por qualquer pessoa, qualquer cidadão, saber o que é que aquela empresa está divulgando, está impulsionando. Então, essa política de privacidade deve ser expandida nesse sentido, para que as pessoas nessa parte paga possa ser buscado, possa ser controlado. E também nessa questão do conteúdo que é polêmico, realmente o que é polêmico, ele sempre dá mais repercussão. Então, as redes sociais, elas buscam sempre deixar isso o máximo de tempo possível para que possa gerar esse engajamento que o Renato falou, né? Porém, isso acaba sendo ruim para as pessoas que estão sendo envolvidas, né? Que muitas vezes são notícias falsas que acabam maculando a imagem do cidadão, né? Renata, quer responder? Não. Ok. Então, deixa eu pedir a atenção um pouco de vocês que acompanham pela internet. A gente vai tentar realmente restaurar a imagem do Alex, que estamos com a voz. Eu vou fazer um intervalinho rápido comercial e na volta a gente já equaliza tudo e deixa tudo direitinho. São 10h21. Horas, 10 horas, 23 minutos, a gente está voltando com o debate sobre monitoramento das redes, liberdade e censura, qual é o limite de tudo isso. Participando o consultor de mídias digitais Alex Santos, a jornalista Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil e doutoranda em Ciências de Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP. Nós estamos falando, para você que ligou o rádio agora, ou que entrou também, as discussões
sobre regulamentação das redes sociais tomaram uma proporção maior após os protestos violentos do 8 de janeiro, sob a alegação de que teriam sido mobilizados exclusivamente pelas plataformas digitais. Mas a cúpula petista já estudava emplacar, logo no início, uma regulamentação por uma medida provisória, isto é, medida provisória sem a necessidade de aprovação da lei no Congresso. Na opinião de vocês, tanto Renata quanto Alex, a medida provisória não caberia nesse momento porque seria uma falta de discussão, falta do debate, não é isso? Renata? Bom, Nonato, na verdade, o debate sobre regulação das plataformas de rede social no Brasil, de uma forma organizada do ponto de vista do debate público, começou no ano de 2020, né? Com a tramitação do projeto de lei de número 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira, foi aprovado no Senado Federal em junho de 2020, foi para a Câmara dos Deputados e tem tramitado lá com a relatoria do deputado Orlando Silva, e que realizou dezenas, inúmeras audiências públicas, seminários, e já tinha um substitutivo pronto para ser votado em 2022. Acabou não sendo votado e vieram as eleições, uma nova legislatura, e a ideia que se tinha naquele momento era de se estabelecer, a partir do debate daquele projeto de lei, uma discussão para que nós avançássemos na regulação das plataformas, que é um debate internacional. O mundo inteiro está discutindo isso. Ocorreu o 8 de janeiro. E após o 8 de janeiro, setores do governo, diante daquela situação que se criou, da iminência, de um golpe de Estado que foi articulado principalmente no âmbito dessas plataformas, chegou a levantar a possibilidade de apresentar uma medida provisória para responsabilizar essas empresas por conteúdos que atentassem contra o Estado Democrático de Direito. E acho que houve a manifestação, de que isso seria encaminhado via medida provisória, mas não foi feito. Quer dizer, o governo refletiu melhor e optou por um outro caminho, que foi o de constituir um grupo interministerial que apresentou elaborou sugestões que foram entregues ao deputado Orlando Silva de emendas, de adendos a serem incorporados ao projeto de lei 2630. Então, eu acho que houve ali, o governo percebeu que não era o melhor caminho, talvez, fazer aquilo via medida provisória, e nós estamos fazendo um debate. Acho que é importante os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, compreenderem que esse debate já vem sendo, sim, realizado no âmbito do legislativo, com a participação das empresas, do setor público, do setor privado mais amplo e da sociedade civil de uma forma intensa há 2 anos. Queria aproveitar e dizer que, por exemplo, na próxima quarta-feira, dia 25, o Comitê Gestor da Internet vai realizar um seminário em Brasília sobre esse assunto, já realizou outros seminários no ano passado, e teremos aí também uma consulta pública sobre regulação de plataformas, que será organizada pelo Comitê Gestor de Internet. Então, há uma discussão já bastante amadurecida em curso no Brasil sobre esse assunto, e se houve em algum momento uma intenção de medida provisória, ela foi deixada de lado em prol de um debate no âmbito do legislativo. Eu acredito, Nonato, que, pegando isso que você falou, por mais que esse debate esteja acelerado, a gente precisa avançar ainda mais, porque logo teremos uma eleição, no ano que vem a gente vai ter eleição, e do jeito que está andando a velocidade da inteligência artificial, pessoas que estão utilizando da inteligência artificial para fazer coisas horríveis, aí, maculando a imagem dos cidadãos, é interessante que o governo, ele nesse debate, ele acelere o passo para que ele possa chamar as empresas e fazer um apanhado de tudo que está acontecendo, e as empresas tomarem conhecimento disso e sejam mais rápidos para poder coibir e inibir esses crimes. Porque as redes sociais, como você vem falando, o 8 de janeiro, foi através das redes sociais que foram organizados os protestos. Muitos protestos são organizados através das redes sociais. Então,
o governo ele precisa, juntamente com as empresas, ter um olhar mais profundo e ter mais controle sobre isso. Eu sei que a gente vê que as plataformas, elas constantemente elas estão criando ferramentas para inibir e coibir esses atos. Porém, precisa ser de uma forma mais dura para essas empresas, para que de modo isso seja reprimido, né, e coibido. Só uma observação, Nonato, que eu acho que é importante que o ouvinte também fique atento, né? Essa regulação que está sendo discutida, né? Tem sim contribuições do governo, né? Agora nessa reta final, mas é um debate que não passa por uma atuação ativa no governo na definição de conteúdos que podem ou não circular no âmbito do debate público, né? Então, será uma lei, será uma política de Estado, né? Não passa, né? Não há interesse no âmbito do governo de que o governo assuma qualquer função ativa na regulação de conteúdo no âmbito dessas empresas, porque senão isso poderia inclusive ser configurado aí de uma forma estranha do governo, né, estar decidindo que conteúdo é legítimo ou não é legítimo. O que há é uma discussão de uma proposta de legislação que vai definir uma política de Estado para regular essas empresas no país, para não ficar parecendo que é o governo que vai fazer essa regulação, né? Muito pelo contrário, não será o governo. E o que está se propondo e está em debate é como se construir um agente, né, uma entidade supervisora dessa lei, que tenha a participação da sociedade, né, de uma forma autônoma do governo para fazer a fiscalização da implementação dessa lei. Participação dos ouvintes pelas redes sociais, aí a participação do Ricardo Ebert, ele tem uma consideração sobre, dá uma lida aí, Yuri, para mim, porque... Trazer aqui a participação também do nosso ouvinte, o Márcio ele dizendo, olha, as redes sociais parecem terras sem lei, apologias ao ódio, crimes cometidos pela internet têm que ser combatidos, e as empresas, eles falando das big techs, né, também têm que ser responsabilizadas, são responsáveis por isso. O Ricardo, ele está dizendo que são das ameaças, né, que são ameaças que são previamente divulgadas, então tem que ser tomadas providências também. Ok, tinha uma outra colocação, ele apagou, que era dizendo que realmente as redes sociais começaram como passatempo e de repente passaram a exigir, a denegrir, a palavra eu não gosto, mas ele está citando, a imagem de autoridades também. Uma pergunta, há quem diga que essa regulação também venha servir para ser usada politicamente, para silenciar vozes contrárias do governo, às diretrizes ideológicas, para gerar prejuízos diversos à liberdade de expressão. Você concorda com isso, Alex? Pode repetir novamente, Leonardo, por favor, que eu não ouvi direito. Há citações de que a regulamentação das redes sociais, a regulação, na verdade, podem ser usadas politicamente para silenciar vozes contrárias ao sistema do governo e às diretrizes ideológicas. Há algum cunho de verdade nisso? Você vê que isso realmente tenha sido o propósito? Não. Eu acredito que isso é mais não é regular, não é cercear a liberdade de expressão, mas sim buscar meios de que não aconteçam essas atrocidades com o cidadão. Não é voltado para o campo político, né, mas sim voltado para situações que estão acontecendo hoje, que a gente vê muitas situações dentro das redes sociais, que saem das redes sociais e vão para a rua, como por exemplo, tem vários casos de pessoas que são colocadas por rixa entre duas pessoas, muitas vezes colocam nas redes sociais algo denegrindo a imagem daquela pessoa, então isso se gera um buzz, se gera um burburinho na rede social que acaba denegrindo a imagem da outra. Isso não é para regular de forma política, não é para, digamos assim, calar a voz da oposição, de uma oposição a um determinado ou não governo, mas sim de modo que o governo
de modo que isso possa ser organizado, que as empresas elas possam ser organizadas, que ela possa buscar mecanismos de saber o que é verdade e o que não é verdade, porque as Big Techs, como o ouvinte ele falou, as Big Techs elas têm tecnologia para fazer isso. Elas precisam de um incentivo, elas precisam ser mais cobradas do governo para que elas possam atuar de modo mais efetivo, para que não aconteçam falhas, né? Eu também estou me lembrando aqui, foi até citado aqui pela Renata, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE. Ele chegou a informar, deu um tom de intenção de regular as redes sociais no Brasil, dizer que as plataformas devem tratar desinformação, discursos de ódio e ataques à democracia com o mesmo rigor com que tratam crimes como pedofilia e racismo. Esse é o tom do ministro Moraes. Há quem realmente entenda por esse viés, que vocês dois também já falaram isso. Qual seria a melhor forma de, nesse momento, as redes, os conteúdos pudessem... Vamos ter que mudar também a cabeça das pessoas que utilizam, né? Porque aquela velha história. Muitas vezes se trabalha uma regulação, mas é necessário trabalhar também a educação da forma de uso dessas mídias, ou não? Sem dúvida, Nonato. Acho que tem, assim, uma falsa ideia de que uma regulação vai ser a bala de prata que vai acabar com todo tipo de conteúdo tóxico que circula no âmbito dessas plataformas. E não será assim, né? Até porque as pessoas precisam compreender que a estrutura e a arquitetura dessas empresas, o fluxo de conteúdo dessas empresas radicalmente diferente do que, por exemplo, é um jornal, uma rádio, uma emissora de televisão. São milhares, centenas de milhares, eu diria até milhões de conteúdos postados por dia em cada uma dessas redes. Então, monitorar e moderar e retirar individualmente conteúdos é uma coisa quase que impossível, né? E há muitas formas de você burlar isso. Então, primeiro a gente precisa trabalhar uma questão que nós precisamos compreender que quem gerou o ódio, quem gerou a mentira ou a desinformação, não foram as redes sociais. As redes sociais são um reflexo daquilo que já existe na sociedade. Elas apenas deram mais velocidade, né, e alcance para esse tipo de conteúdo. Então, nós precisamos, na escola, trabalhar com conteúdos de literacia digital, de educomunicação. Então, nós precisamos formar a sociedade para compreender como funciona. A regulação hoje que está sendo proposta, ela não é sobre o conteúdo, ela é sobre o modelo de negócios dessas empresas. Nós precisamos exigir transparências. O que essas empresas efetivamente fazem? Quantos conteúdos elas moderam? Que tipo de conteúdo elas moderam? Com base em qual critério? Né? Então, há uma discussão muito ampla, até porque uma coisa é o conteúdo de nudez com caráter sexual, a pedofilia, desinformação. Para quem trabalha com jornalismo, eu sou jornalista, o que é uma desinformação? Né? Então, há muitos tons de cinza. Como que a plataforma vai definir o que é ou não um conteúdo de desinformação? Às vezes é um erro jornalístico, e aí ela vai retirar esse conteúdo. Precisamos compreender também que não são pessoas que fazem essa moderação de conteúdo nas plataformas, né? Quem faz essa moderação são algoritmos, com parâmetros que nós desconhecemos, né? Então, qual o parâmetro que eles vão utilizar para definir o que é desinformação ou não? Então, a lei que está sendo discutida, ela está focada muito mais em conteúdos ilegais, que configurem crime, né? Que configurem atos ilícitos e violência explícita,
do que sobre desinformação, que é algo muito mais complexo, né? E também é focado muito no modelo de negócios, na exigência de uma prestação de contas ativa das plataformas sobre o que elas fazem a respeito dos conteúdos que circulam no seu interior. Então, nesse sentido, não há qualquer restrição objetiva a um espectro político, a tentar calar ou silenciar vozes específicas, né? É um debate que diz respeito a como a gente preserva a esfera pública de debates num contexto democrático, e não existe nenhum campo da economia que não seja regulado. Essas plataformas precisam também ter regulação. Chegamos ao ponto da discussão, né, Alex? Não. Pois não. Eu concordo também dessa questão que cabe da pessoa, da sociedade, ser o primeiro passo, a conscientizar de que o que ela coloca nas redes sociais pode ter um peso, né? Tudo que ela fala dentro das redes sociais, dependendo do que ela estiver falando, seja positivo ou negativo, ela vai arcar com aquelas consequências, benéficas ou não. As redes sociais, por mais que tenha um algoritmo que ela busque saber o que é falso ou verdadeiro, mas também existe moderações humanas, né? Como o Facebook, ele tem um escritório onde as pessoas fazem moderação de determinado tipo de conteúdo, seja do conteúdo terrorista, conteúdo de pedofilia, dependendo do tipo de conteúdo, o que você coloca para ser excluído ou não, então entra naquela moderação do Facebook. Falo do Facebook como o maior. Porém, isso precisa ser mais ágil, porque quando você manda a solicitação para ser excluído aquele determinado conteúdo que eu vejo que é ruim, o Facebook, a Meta no Facebook do Instagram, precisa ser mais ágil para poder verificar se aquele conteúdo é autêntico ou é falso. Então, isso que o governo precisa entrar no consenso com as Big Techs para que essa agilidade seja melhor e também o canal de acesso a esse tipo de conteúdo para moderar, ou seja, eu que estou vendo que estou sendo denegrido a minha imagem, um exemplo, está sendo denegrido a minha imagem e eu quero que aquele conteúdo seja retirado, aquilo seja de um modo mais rápido, porque as redes sociais demoram muito para poder analisar esse tipo de conteúdo, analisar essas solicitações. Então, isso que precisa ser agilizado esse processo, ao meu ver. Ok. Nós estamos chegando já quase ao final do nosso encontro. Vou deixar 1 minuto para cada um de vocês possam expressar o que esperar de um tempo novo no futuro quase presente das redes sociais, aqui no Brasil e no mundo também. Começando por você, Renata. Nonato, Alex, um prazer ter debatido aqui com vocês. Então, eu acho que nós precisamos passar por uma mudança de cultura na sociedade, né? Uma mudança de cultura que diz respeito a compreender que regular não é censurar, né? Nenhum tipo de regulação pressupõe censura, nem das grandes Big Techs e nem dos meios de comunicação mais tradicionais, né? A regulação, geralmente, ela não foca em conteúdo, mas ela foca em mecanismos para que a sociedade possa estar vigilante e atenta para que a gente preserve, né, o espaço público de debate. Então, nenhuma forma de regulação que seja feita de forma participativa, com ampla discussão da sociedade, né, com a vigilância da sociedade sobre os seus objetivos, vai promover censura, né? Então, o Estado tem, sim, o papel de regular as comunicações, as plataformas de rede social, de forma responsável com a participação da sociedade, e, de outro lado, a sociedade precisa superar essa cultura do ódio que foi, durante muitos anos, estimuladas por lideranças políticas do Brasil, né, que tiveram sua expressão amplificada no âmbito das redes sociais. Então, tem uma dimensão da responsabilidade do que nós estamos vivendo hoje, que não é somente das plataformas. A gente teve grandes líderes políticos, inclusive eleitos pela sociedade brasileira, que usavam as plataformas para difundir ódio.
e isso nós não podemos permitir enquanto sociedade. Aprender literacia digital, levar esse debate para as escolas, levar esse debate para outros ambientes de formação, para que a gente seja uma sociedade com mais empatia, com mais tolerância, com mais respeito às divergências, porque é com a divergência que a gente promove as sínteses que levam à construção de uma sociedade democrática. É isso que eu espero para o nosso futuro. Obrigado a todos e todas pela oportunidade de discutir aqui com vocês. Nós aqui agradecemos, Renata. Alex? Bem, obrigado, Renata, pelo esse debate, Nonato, Yuri, aos ouvintes da Band News. Eu vejo que para que a gente possa ter essa mudança de paradigma, isso deve iniciar na escola, porque as novas gerações já estão muito avançadas dentro das redes sociais. Então, iniciar esse debate dentro das escolas para que a sociedade possa ter uma mudança de paradigma no que ela está colocando, o que essas novas gerações estão buscando para as outras pessoas, isso é o ideal. E o governo, ele precisa, sim, estar próximo das redes sociais, de modo que seja responsável o conteúdo que está sendo colocado lá, para que evite esses abusos que aconteceram. Esses abusos que aconteceram em janeiro, esses abusos que aconteceram nas escolas, enfim, para que as pessoas saibam ainda mais de que as redes sociais não são terra sem lei. E a imprensa, né, vocês da imprensa, é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo e que vocês podem aumentar ainda mais esse debate, aumentar ainda mais essa vigilância e visibilidade para que as pessoas, a sociedade saiba de que o governo ele está atento ao que sai nas redes sociais e que ele está aí para coibir esses abusos, mas sem cercear a censura, mas sem cercear o direito da democracia, o direito da opinião das pessoas, porque não é coibir o que eu coloco, mas sim como eu coloco. Não é o que eu falo, mas como eu falo. Se aquilo vai atingir uma pessoa, seja positivo ou negativo, e se for negativo, eu vou estar sofrendo essas consequências. Que isso que o governo quer fazer, esse debate realmente tem que ser cada vez mais abrangente e que tem, como volto a dizer, né, tem que acelerar ainda mais, porque logo mais teremos eleições. E à medida que avança o tempo, ainda mais a gente vai precisar de que o governo possa intervir mais ainda nas redes sociais. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Renata. Você é internauta, ouvinte, que conosco esteve até aqui. Esse é o início de uma nova era, com a democratização da informação, da comunicação, com a tecnologia avançando e expandindo cada vez mais a participação de todos. Claro, nós nos regemos na sociedade através de normas éticas, de posturas comportamentais que exigem de cada um autocontrole. Se a gente controlasse as nossas emoções, evitaríamos tantas ocorrências nefastas se a gente tivesse essa noção. E é preciso, então, uma regulação na medida que também nos leve ao entendimento que estamos numa fase nova, numa era nova, onde o princípio da educação, da formação do respeito humano se faz necessário. Obrigado a você, ouvinte, obrigado aos nossos debatedores, Alex, Renata Miele. Até um próximo encontro. Obrigada, boa tarde, bom dia. Bom dia. Bom dia.